Boa tarde, pessoal. Como a professora tinha informado, é a segunda aula que eu vou dar, ainda da docência orientada, que é a docência orientada 1 que eu estou fazendo agora de disciplina, e que depois eu tenho que escrever o relatório para mandar. É realmente uma disciplina para mim isso que eu estou fazendo, mas como eu comentei também, foi uma jornada assim bem agradável, onde eu aprendi bastante com os textos, com as leituras que a gente fez e com as discussões, então foi mais que uma disciplina para mim, assim, foi um baita aprendizado realmente. Só queria relembrar que esse não é meu tema de estudo, não é o que eu pesquisei no TCC, ou estou fazendo agora na dissertação, é só algo que eu já li durante a minha graduação, por fora, algumas coisas que eu li para construir essas aulas mesmo, e me interessei bastante. E, enfim, só relembrando isso, porque às vezes a gente tem propriedade para falar de algumas coisas, mas não quer dizer que tenha que ser o nosso tema de estudo, né? Às vezes a gente fica se botando também muito para baixo, pensando que não tem capacidade para falar sobre algumas coisas, mas estudando, pesquisando, fazendo essas leituras, a gente tem sim. Bom, a primeira aula da semana passada, eu acho que todas que estão aqui hoje estavam na semana passada, quando a gente falou basicamente sobre a Lélia Gonzalez e o pensamento dela, mas também a gente pensou algumas coisas fora dos textos, porque, enfim, são coisas que eram textos que não eram tão grandes, né? Então não englobavam todas as questões das mulheres negras. Então eu trouxe algumas coisinhas a mais. Eu vou só rememorar aqui bem rapidinho para vocês os pontos importantes da última aula. E tem a questão da invisibilidade, aonde eu trouxe a Sojourner Truth, falando num discurso que ela fez, e eu não sou uma mulher, um discurso que ela fez lá em 1851, para mostrar para vocês o quanto essa questão da invisibilidade da mulher negra não é algo pautado de agora, não é algo da terceira onda do feminismo só, é algo de muito tempo, onde a mulher negra, ex-escravizada, no meio de várias pessoas brancas, homens e mulheres brancas, acabou se perguntando se ela não era uma mulher, pautando essa invisibilidade que as mulheres negras sofriam naquele momento. Então é algo que eu gosto sempre de citar, essa questão da Sojourner Truth, esse discurso dela e a fala potente e a coragem que ela teve de se pronunciar para pautar isso. A gente trabalhou também sobre interseccionalidade, que foi algo que eu não falei tanto assim, porque é algo que falta um pouquinho de leitura ainda, mas eu trouxe um livro de exemplo para vocês, para quem quiser se aprofundar mais, mas é basicamente a questão de interseccionar a raça e o gênero. Como fazer isso em alguns trabalhos e como tem sido feito também nos últimos anos. A gente falou bastante sobre pluralidade e diversidade das mulheres negras, o quanto nós somos diversas e plurais, quanto a gente pode discordar sim, e também o quanto a gente não pode ler só mulheres negras ou homens negros que falem só sobre racismo. A gente pode falar também de outras temáticas dentro da ficção científica, romance, e quanto a gente tem que buscar essas leituras também, e quando a gente achar, indicar para um amigo, indicar para outras pessoas, para que não fique nessa caixinha também de falar só sobre racismo. Imagem de controle e sobre mulheres negras, onde tem no texto da Lélia Gonzalez, e eu trouxe para vocês alguns exemplos que a gente pode ver na mídia, em séries, em filmes, como essas mulheres negras são representadas como domésticas, como mulata, ou como aquela figura da mãe que cuida de todos, Então é isso que eu quis mostrar também na última aula, e trouxe essas imagens e alguns exemplos que a gente vê em novelas da Globo, principalmente. Também em livros a gente percebe muitas vezes isso, a gente percebe também uma mudança, mas que essas imagens acabam controlando muitas vezes até a mente da gente. E eu também falei sobre mulheres negras intelectuais aqui no Brasil. Eu falei da Conceição Evaristo, da Beatriz Nascimento e da Petronília, e tem várias outras, né, que são intelectuais, que fizeram parte da academia, fizeram graduação, mestrado, doutorado, mas também outras mulheres negras que não tiveram dentro dessa academia. A gente até comentou da Maria Carolina de Jesus, que é maravilhosa, assim, ela tem escritos maravilhosos, livros, contos. Então, quando a gente tem que ler também essas mulheres negras e que estão dentro da academia e que também estão fora. Eu expliquei um pouquinho da vida de cada uma, da parte sofrida, porque algumas tiveram dificuldades e tiveram que se mudar para o Rio de Janeiro, São Paulo, num centro do Brasil, mas o quanto a gente não tem que prestar só atenção também nas dificuldades delas, a gente tem que rememorar, lembrar sempre da vivência positiva, do quanto elas conseguiram também
não querendo ser meritocrática, assim, mas quanto elas conseguiram crescer e ser exemplo também para outras mulheres negras. Eu tinha citado na última aula sobre materiais importantes sobre pesquisas de mulheres negras, feminismo negro, porque a autora, aquela do último texto, acho que é Cláudia o nome dela, ela falou sobre quantos tem poucos materiais e pesquisas sobre mulheres negras, e acho que é de 2013 aquele artigo, mas o quanto cresceu nos últimos tempos também. E eu falei para vocês que tinha materiais no YouTube, blogs, podcasts, Instagram com M ali no final, e eu só falei para vocês, procurem que vocês vão achar. Mas às vezes a gente só mandar procurar assim fica muito aberto, né? Eu até pensei que foi uma rateada e que eu devia trazer alguns exemplos para a partir desses exemplos vocês aí acharem nas referências algumas outras coisas para pesquisa. Então, lembrei de alguns aqui, trouxe para vocês, que vai ficar nos slides, que vai ser disponível depois. Então, vocês podem buscar nesse slide aqui. E essa primeira aqui, que eu trouxe um print do YouTube, é a Giovana Xavier, onde ela fez uma palestra num curso aberto que teve sobre emancipações e pós-abolição, por uma outra história do Brasil. A Giovana Xavier é uma pesquisadora do Rio de Janeiro e ela é professora da UFRJ, se eu não me engano, tem pós-doutorado, e ela estuda sobre mulheres negras no Brasil, principalmente. E nessa palestra, nessa aula que ela deu, que se chama Intelectuais Negras e a História do Pós-Abolição no Tempo Presente. E é uma aula maravilhosa. Eu assisti, era ao vivo, assim, e foram vários questionamentos, várias questões que ela trouxe de uma linha do tempo de mulheres negras, onde tudo isso foi incluído. Inclusive, eu achei muito interessante que a própria Giovana, que é uma grande expoente, pesquisadora do pós-abolição, ela própria se colocou naquela linha do tempo. Eu até pensei, né? Nossa, que coragem de se colocar. Mas é porque realmente ela é importante no campo, então ela faz parte também dessa linha de mulheres negras que pesquisa e que escreve sobre. E a Giovana tem vários projetos lá na UFRJ, com alunos também negros, projetos sobre mulheres negras. Então é uma aula que eu indico para vocês todos e todas conseguirem assistir. Eu lembro que esse curso teve, o total deu 8 aulas e ele tem muitas visualizações, fora depois, né, do que foi ao vivo. Então é importante também, porque faz parte da história pública, colocar isso no YouTube, colocar em podcasts, colocar no Instagram, para divulgar muito mais o conteúdo dessas mulheres negras e sobre feminismo negro. Então, fica a indicação dessa primeira aula. E uma outra indicação que eu tenho é que saiu recentemente uma coleção de personagens negros do pós-abolição. E são basicamente biografias sobre essas pessoas. Não sei se dá para enxergar muito bem ali, mas tem de homens e de mulheres, e obviamente aqui reforçando, de várias mulheres que são desconhecidas. Eu não conhecia no Brasil inteiro, assim, mas que são importantíssimas, são histórias importantíssimas que muitas vezes a gente não conhece, são divididos em alguns artigos, assim. Então, essas biografias também são importantes a gente ler, até para passar muitas vezes em sala de aula, a gente que vai ser professora, para ensino fundamental, ensino médio. E, enfim, fica a dica aí da editora da Universidade Federal Fluminense. São e-books bem simples, bem rápidos. Inclusive, a Giovana faz parte da. Ela escreve sobre a Maria de Lourdes Vale Nascimento. Tem, inclusive, a Fernanda Oliveira, que é aqui da Lona URGS, que é uma outra pesquisadora negra muito importante, que fala sobre mulheres negras, do trabalho dela. Então, tem pesquisadores de todo o Brasil. As últimas indicações é outra aula, outro curso, na verdade, que é Introdução ao Pensamento de Angela Davis, uma autobiografia. São 4 aulas completas sobre o pensamento de Angela Davis, tem disponível também no YouTube. Vocês podem ver ali que tem mais de 16 mil visualizações, quase chegando a 17 mil. Então, quanto as pessoas buscam essas temáticas na internet, né? Só pelo número de visualizações, a gente pode perceber isso. Então, são 4 aulas, como eu disse. Essa primeira é dada pela Raquel Barreto, que é doutoranda em História na UF. Ela é especialista no pensamento da Angela Davis e da Lélia Gonzalez. Então, os trabalhos dela também são magníficos, a dissertação dela é muito boa, os artigos que ela publicou agora no doutorado também são muito bons e interessantes. Então, fica a dica para vocês assistirem essas 4 aulas. E tem esse site do portal Gile10, que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, que é o Gile10, o Instituto da Mulher Negra, que foi fundado em 1988, há muito tempo atrás.
E tem esse site, que é um dos maiores sites sobre esse pensamento de mulheres negras do mundo inteiro. Tem muita visualização, muito acesso no mundo inteiro. E tem vários artigos interessantes ali. Então, o GILE10 é uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa das mulheres e negros por entender que esses dois segmentos sociais padecem de desvantagens e discriminação no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo vigente na sociedade brasileira. Então, fica a dica também aí de vocês acessarem esse site e lerem alguns dos artigos que são bem interessantes, são coisas sempre renovadoras, assim, para esse estudo e para esse pensamento. Então, essa imagem vocês já conhecem, já estava na aula passada. E a gente falou sobre mulheres negras no Brasil, propriamente. Mas eu comentei que aquelas que eu citei não eram as únicas, tinham tantas outras que não dá tempo da gente comentar às vezes. Mas eu também comentei que a gente negligencia essas mulheres negras pesquisadoras, intelectuais aqui do Brasil, para acabar só lendo, relendo e pensando em mulheres negras, principalmente dos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ignorar essas mulheres negras dos Estados Unidos, do tipo, agora não vamos mais ler Angela Davis, não vamos mais ler Maya Angelou, não vamos mais ler outras mulheres, Patricia Hill Collins. Não, não quer dizer isso. A gente pode ler essas mulheres, a gente tem que ler, na verdade, essas mulheres, mas o importante é a gente não ignorar também as que existem no Brasil. Então a gente pode, não precisa ser uma coisa ou outra, a gente pode fazer essas duas leituras e esses dois aprendizados. Então, essa frase da Angela Davis, né? Acho que aprendi mais com Lélia Gonzalez do que poderão aprender comigo. Mas é importante lembrar também que a gente aprende com a Angela Davis, e é isso que o texto, pequeno texto, né, que a gente leu, nos mostra. É isso que eu vou tentar também mostrar aqui um pouquinho para vocês. A Angela Davis é praticamente conhecida por todo mundo, se não de leitura, quem não teve oportunidade de ler ainda, de ouvir falar em algum momento, na escola ou fora da escola também. Tem esse livro da autobiografia, onde ela fala sobre a vivência dela. E, como eu citei ali, foram poucas mulheres negras que narraram suas experiências e reflexões em primeira pessoa, que faz a autobiografia de Angela ser tão significativa. Ela é muito importante e foi exemplo para outras mulheres negras, inclusive, dos Estados Unidos, quererem escrever sobre suas histórias, quererem escrever sobre autobiografias, porque elas também são interessantes, também são valiosas e precisam ser lidas. Né? E então ali eu trouxe a imagem da Angela Davis, uma autobiografia, que foi traduzida pela Boitempo, e não faz muitos anos também. E a Angela fala nessa autobiografia, e deu muita coincidência, porque eu tinha que fazer um trabalho para a disciplina de tópicos em História Social, com o professor Farinati, que a professora Valentina Aiolo, se não me engano é o sobrenome dela, que ela ministrou junto com ele. A gente tinha que fazer um trabalho pequeno, assim, mais ou menos 5 páginas, sobre autobiografias ou biografias e linkar com o texto da disciplina. Então, eu já aproveitei que eu tinha que fazer esse trabalho e li a autobiografia da Angela Davis, que eu não tinha lido antes. Então, foi interessante que eu pude juntar o útil ao agradável, né? Para falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês. A Angela comenta no prefácio do livro dela que ela teve muitas dúvidas sobre a publicação dessa autobiografia, na verdade, de escrever, porque ela tinha 28 anos, e 28 anos é uma idade muito jovem, né? Então, o que tu viveu ainda para conseguir escrever algo sobre a tua vida que seja interessante para outras pessoas lerem? Pensando, né, tipo, eu ainda tenho 23 anos, mas pensando que eu vivi muita pouca coisa, né, da minha vida até agora, não teria capacidade, não queria, não ia querer escrever uma autobiografia. Mas a Ângela, nessa idade, já tinha passado por muita coisa, entre prisão, entre a vida pessoal dela quanto criança. Então, foi muita coisa que ela passou e ela tinha total capacidade para escrever sobre esses pensamentos dela. Então, ela foi incentivada pelos amigos para escrever essa autobiografia, e é um livro que tem quase mais de 500 páginas, na verdade, e ele é muito interessante porque fala sobre a narrativa dela contando a própria história, onde ela foi presa com 28 anos, foi presa antes, na verdade, acho que ela tinha uns 26, mais ou menos, 26 anos, e ela acaba contando, fazendo uma análise do fim dos anos 60, do início dos 70, porque ela conta sobre a vida dela, mas é praticamente impossível não falar sobre o contexto do que está acontecendo nos Estados Unidos, porque é exatamente por isso, por conta dos movimentos pelos direitos civis, por conta de ela era uma mulher negra, comunista, fazia parte
partir dos Panteras Negras. Então era muita coisa que envolvia ela. E uma das coisas que ela comenta é que ela não queria só individualizar, escrever ali só sobre a vida dela, que parecia ser algo muito egoísta, mas muito pelo contrário. Porque ao ler a autobiografia, a gente percebe que ela consegue colocar ali a vida dela, dos amigos dela, dos pais dela, e além de explicar todo o contexto do que está acontecendo. Basicamente um livro de história, essa autobiografia da Angela Davis. E é isso, ela tinha dúvidas sobre a publicação a todo momento, né? Será que ia vender? Será que as pessoas iam se interessar? Sendo que hoje é um dos livros dela que, além, depois, acho, de Mulheres, Raça e Classe, é um dos mais vendidos e um dos mais conhecidos. Então, se não naquele momento, propriamente, hoje em dia, muita gente lê e é um livro que é bem conhecido. Então, apesar de eu não sentir preparada, muitas vezes, ter que receber aquele empurrãozinho de outras pessoas, ela conseguiu e fez isso muito bem. Porque nessa narrativa ela conta quando ela fugiu da polícia, quando ela teve que se esconder, colocar maquiagem, colocar peruca, como ela fez toda a travessia se escondendo assim da polícia. No fim, ela acaba sendo achada. Então, tem também, no final do livro, tem várias fotos, tanto da prisão dela quanto do movimento por libertação, porque isso é importante. Várias pessoas se manifestaram para libertarem essa prisão política dela, para libertarem ela dessa prisão. Então, para libertarem também outras mulheres e outros homens que foram presos políticos. E foi um movimento muito grande, porque antes ela fazia parte das 10 pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. Então, imagina uma mulher que ela era conhecida por ser terrível apenas por ser comunista e por ser negra, porque acusaram ela de conspiração, de sequestro, de morte. Então teve uma série de acusações que acabaram levando ela à prisão. E lá ela passou por diversas situações assim que fizeram ela ser hoje em dia ainda uma abolicionista penal, né? Que quer acabar com esse sistema de prisões. E porque ela ficou também numa parte que era a parte 4B, que ela chama, tipo um espaço que eram só para mulheres com problemas psiquiátricos. Então ela passou por muitas situações difíceis, porque ela não tinha nenhum problema psiquiátrico, mas colocaram ela lá para afastar de outras mulheres, principalmente para não fazer comentários políticos, para não incentivar a rebelião e algumas outras coisas, né? Então ela ficou lá e ela também quase pirou, assim, por assim dizer, na batatinha, porque ela via que as outras mulheres tomando remédio para poderem se acalmar e ela não tomava remédio, então ela ficava vendo toda aquela realidade. E foi um momento bem difícil, mas onde ela pôde perceber o quanto essas prisões também são, né, prisões são obsoletas hoje em dia, que é o título do livro dela. Então, já comentei desse movimento que foi bem forte. Inclusive, quando ela mudou dela na prisão, ela podia ouvir as pessoas lá fora, porque você só jogar aí na internet algumas imagens, vocês podem ver também as pessoas com cartazes, gritando de noite lá fora o nome dela, pedindo a libertação. E, enfim, foi bem importante esse movimento para todo mundo. Ali tem outra questão, que as mulheres negras agentes penitenciárias. Ela comenta que para ser agente penitenciária não precisava ter o ensino superior completo e era uma das profissões que pagava bem mais. Então, muitas mulheres negras acabavam tendo essa profissão, trabalhando por lá, e muitas mulheres negras, inclusive, incentivavam ela. Eram agentes penitenciárias, estavam lá para deixá-la presa, mas conversavam, trocavam alguma ideia meio que na camufla, assim, escondido. E no começo ela ficava muito desconfiada, ela conta tudo isso, porque ofereciam um chocolate, uma conversa, e ela ficava muito paranoica, porque ela estava com medo que ela estivesse se aproximando para poder pegar alguma informação, alguma coisa que ela tivesse para falar. Mas na verdade eram só mulheres que estavam realmente interessadas nela, no conteúdo que ela tinha, porque ela já era uma mulher muito conhecida. Mas no momento, né, como ela estava por ali, ela ficava bem paranoica nesse sentido. Ela fez, inclusive, na prisão um tempão de greve de fome, né, não comia, incentivou outras mulheres, inclusive, pegaram ela como exemplo também, fizeram greve de fome, mas era tudo isso fazia parte da manifestação dela lá dentro. Então aqui tem alguns trechos da autobiografia dela, que tem uma foto dela, da primeira vez que ela foi presa. Então, bem jovem ali na foto.
E ela comenta nessa autobiografia também de como ela ansiava por mudar o mundo. Ela sabia que ela era uma pessoa que fazia parte de um grupo, mas que ela ansiava muito por isso. E ali num trecho ela comenta: nada no mundo me deixava mais irritada do que a inação, do que o silêncio. A recusa ou a incapacidade de fazer alguma coisa, de dizer alguma coisa, quando algo precisava ser feito ou dito. Era insuportável. As pessoas que observavam, as que balançavam a cabeça e as que viravam as costas faziam minha pele formigar. Então, ela pensando sobre tudo isso, o quanto ela não tinha basicamente esse direito de ficar quieta, de virar as costas, de se silenciar diante de tudo que estava acontecendo e de todas as injustiças, né, que acontecem, na verdade, no mundo. Então, ela sempre está comentando sobre isso, quando o silêncio incomodava ela. E eu tinha comentado ali que tentaram afastar ela, botaram para uma aula diferente, uma aula psiquiátrica, para não comentar sobre política com as outras presas. Mas não funcionou muito bem, porque logo que a advogada dela conseguiu trocar ela de aula, ela já começou a fazer a revolução ali no meio das outras mulheres. Então ali tem outro trecho que ela comenta, falando de outra mulher que chegou nela, reuniu coragem para pedir que ela explicasse o que era o comunismo. Não foi nem perguntando o motivo da prisão, foi perguntando nada. Já queria saber o que era o comunismo. E algumas das outras mulheres começaram a ouvir. Estávamos no fim do corredor, não havia agentes prisionais por perto, mas eu sabia que elas descobririam que estávamos conversando sobre política. A maioria das mulheres pareceu sinceramente interessada. E ela agarrou a oportunidade para dizer a elas que a maior parte do que tinha ouvido sobre comunismo era uma rede de mentiras cuidadosamente tecida. Então, a partir dali, ele explicou que era comunismo, que não era, como funcionava o movimento, como funcionava o partido. Então, dentro da prisão mesmo, ela conseguiu não ficar em silêncio, que era onde queriam que ela ficasse, em silêncio, quieta, presa mesmo. Mas fora, mesmo nesse ambiente, ela conseguiu falar sobre isso, conseguiu explicar em outras mulheres que estavam, sim, interessadas no que ela tinha para falar. Ela não tinha muito contato com livros lá dentro, também tinham várias proibições, né, dentro da cadeia. Depois de algumas conversas com a advogada e troca, ela conseguiu ter contato com alguns livros, mas o único contato que ela tinha com as pessoas mesmo era através da palavra e muitas vezes sem falar sobre política. E quando as pessoas perguntavam, ela conseguiu ali dar várias aulas, explicar o que era comunismo, o que era o partido, só demonstrando mesmo que ela não conseguia ficar em silêncio e também que silêncio não era, de certa forma, uma opção para ela, né, nesse momento. E aqui, apresentando, como eu apresentei na aula passada também, as principais leituras da Lélia Gonzalez. Hoje eu trago as principais da Angela Davis, que muitas, como eu disse, são publicadas pela Boitempo, então estão traduzidas. Eu não lembro mais ou menos o preço, mas não sei se são muito caras, na verdade. Mas a mais importante é Mulheres, Raça e Classe, que a gente leu capítulo 5, onde ela expõe uma dessas maiores ideias, né, a intersecção da classe, da raça e do gênero, e ela também apresenta sua tese contra o sistema carcerário. E foi o primeiro e mais difundido livro de Angela Davis no Brasil, e depois eu vou apresentar o sumário, vocês devem ter visto, e é um sumário realmente muito completo, com muita informação, muita coisa interessante, assim, para a gente perceber como ela é diversa nos pensamentos. Mulheres, Cultura e Política, que é um compilado dos artigos dela e conferências que ela fez. Ela faz um balanço geral sobre a luta e a situação do feminismo negro no mundo. Esse livro eu nunca tive contato, mas por esses artigos que ela escreveu parece ser bem interessante também. E o livro Estarão as Prisões Obsoletas, que ela se dedica a desenvolver a sua tese contra o encarceramento, apresentando a visão do sistema carcerário dos Estados Unidos e como as prisões tornaram-se espaços para prender minorias étnicas. E esse é um tema que eu quero me aprofundar ainda, que é um tema para mim que é bem complicado pensar na questão do fim das prisões, né? É um tema polêmico, querendo ou não, e para a gente poder debater com outras pessoas tem que ter leitura mesmo. Então, a Angela Davis é uma das primeiras pessoas que falam sobre isso e que pensam e escrevem, né, sobre a temática. E a Liberdade é uma luta constante, que também é uma compilação de artigos, entrevistas e palestras feitos por ela entre 2013 e 2015.
Enfim, é um apanhado geral organizado pelo militante Frank Barat. Então ali tem a capa da Mulheres Raça e Classe, mas esses livros dela a gente acha facilmente, assim, né, na internet. É interessante a gente saber cada vez mais sobre a Angela Davis. E aqui eu trouxe algo que eu fiquei simplesmente apaixonado, que foi essa HQ da Angela Davis, que usa a autobiografia, basicamente, dela enfim, para fazer as gravuras e para contar toda a história. Sério, é algo que eu fiquei muito, assim, feliz em achar, eu achei em PDF, para quem quiser também pode chamar depois que eu mando. Mas a gente pensa na HQ também como instrumento didático, né? Para usar em sala de aula, como a gente pode fazer isso? E a gente tem vários exemplos dos Estados Unidos, né? Da Marvel, que tem Capitão América, Homem de Ferro, os próprios X-Men. Então a gente pode usar essas HQs para trabalhar o contexto dos Estados Unidos, para trabalhar diversos contextos. Até que no Brasil também tem HQs que a gente pode utilizar. E essa aqui da Angela Davis é outra que é magnífica. Ela foi lançada recentemente, em 2020. O nome é Miss Davis. Como eu disse, conta a história dela desde quando ela era criança, passou pela prisão, fugiu da polícia, enfim, toda a questão da militância dela. E é de uma forma bem didática mesmo, para criança, porque a autobiografia dela tem mais de 500 páginas. Então, pensa, criança ou adolescente sim, mas não vai ter tanta vontade de ler. Então, através dessa HQ, pode ser que cada vez mais pessoas se interessem. Aqui eu tirei print de uma página, e essa primeira imagem aqui fala um pouco da infância dela, que ela morava num lugar que chamava Colina da Dinamite, onde membros da Ku Klux Klan e outras pessoas brancas, era um bairro branco onde ela morava, e maioria de pessoas brancas, né? E as pessoas da Ku Klux Klan colocavam bombas nas casas, simplesmente explodiam algumas casas, que eram casas que as pessoas tinham conquistado, tinham comprado, para expulsar as pessoas negras que moravam ali. Então essa foi basicamente onde ela viveu a infância dela, a família dela viveu, onde ela tinha amigos, e eram praticamente expulsos de lá por conta desses membros da Ku Klux Klan e outras pessoas supremacistas que acabavam colocando simplesmente bombas ou às vezes também xingavam pessoas negras na rua. Então era um ambiente bem hostil onde ela viveu toda a infância dela. Angela Davis não foi não teve uma infância assim muito pobre. A mãe dela era professora e o pai dela era dono de um posto de combustível. Então, ela não foi rica, não foi muito abastada, classe média, assim, mas ela tinha condições financeiras na infância, de estudar numa escola um pouquinho melhor, entre essas coisas, assim. Mas perceber que não é só da parte financeira também, né? Da parte do psicológico dela, de viver uma infância dessa forma, assim, uma atacada, tendo essa violência mesmo, vendo isso das casas, de toda a segregação que ela vivia. Então é importante, tem essa parte na HQ também, a gente pode problematizar e falar disso em sala de aula, né? E ali a segunda imagem é dela na prisão já, e a gente pode perceber ali como é descrito mesmo a cela dela, onde tinha um vaso pequenininho, uma mesinha, uma cama e uma torneira para fazer algumas coisas. E quando ela queria um sabonete, quando ela queria escovar os dentes, tudo era com permissão das agentes penitenciárias para trazer essas coisas para ela. Então é um lugar onde ela ficou por, acho que foi mais ou menos 2 anos, e foi bem uma fase difícil para ela, mas que ela conseguiu, inclusive, mesmo dessa fase, como eu disse, né, incentivar outras mulheres a procurarem mais, a saber mais sobre seus direitos e sobre feminismo, sobre comunismo, enfim. Aqui então indico essa HQ para vocês, para quem tiver curiosidade e quiser saber mais. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de mulheres dos Estados Unidos, que são bem conhecidas, na maioria das vezes. Eu trouxe a Rosa Parks. Eu até tinha comentado em alguma outra aula, não lembro que temática a gente estava trabalhando, mas que a professora Nikellen citou, eu acho, a Rosa Parks. E eu falei o quanto esse movimento por direitos civis nos Estados Unidos, dos negros, né, a gente fica muito pensando no Martin Luther King e no Malcolm X e esquece da Rosa Parks. E, inclusive, teve uma questão do Enem de 2018 que traz essa exata imagem e pergunta o porquê que a Rosa Parks tinha sido presa
eu ajudei a responder essa questão numa História, por Favor, que vocês devem conhecer também, de fazer aqueles videozinhos para ajudar o pessoal no Enem. E eu respondi essa questão e acabei comentando, né, o quanto também isso é sexista quando a gente não traz a Rosa Parks para o debate dos direitos civis, esquece simplesmente dela, sendo que ela foi muito importante. Já aconteciam rebeliões e revoltas sobre a segregação, mas ela foi esse movimento dela de se negar a levantar para um homem branco sentar no ônibus na década de 60, foi 55, na verdade, o quanto foi importante para ela e para a eclosão do movimento, o movimento ganhar força. Então, só reforçando e mostrando aí a importância da Rosa Parks. E também a gente tem a Bell Hooks, que eu não sei se todo mundo conhece, mas a Bell Hooks é outra mulher maravilhosa. E a Tamara, na última aula, comentou sobre uma coisa que eu tinha esquecido, na verdade, sobre a solidão da mulher negra, sobre a questão do preterimento. E a Bell Hooks escreve sobre isso em um dos livros dela. Ela é uma mulher que tem uma sensibilidade para escrever sobre isso e é maravilhoso, assim. Indico todo mundo para conhecer a Bell Hooks e as obras dela, que tem também um forte viés educacional. Ela é uma professora, sempre quis, desde criança, trabalhar com isso. Ali eu trouxe um exemplo do livro dela, O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Mas tem outro livro dela que é Ensinando a Transgredir, que é uma coletânea de artigos que ela fala sobre ensino, sobre educação, sobre como ela viveu nessa infância numa escola segregada por brancos e negros, o quanto antes ela também estudou numa escola somente de pessoas negras e quanto isso fez diferença na trajetória dela. Então é muito interessante pesquisar e saber mais sobre elas. E a Bell Hooks comenta também o quanto, para as pessoas negras, lecionar é um ato político que contribui na luta antirracista. Então, os professores negros, não que brancos não tenham essa missão de ser antirracista, muito antes pelo contrário, mas o quanto tem, e ela buscava esse diferencial também, para incentivar outras crianças negras a estudarem, a mudar através da educação, naquela época, né, naquele contexto nos Estados Unidos, e quanto a educação e outros professores fizeram diferença para ela. Então é maravilhoso ler sobre a vida dela, ler o que ela tem a dizer sobre a gente. E a Bell Hooks tem como grande referência um autor brasileiro, escritor brasileiro, que é o Paulo Freire. Então ela elogia bastante, ela fala bastante sobre o Paulo Freire nas obras dela, porque é uma referência que ela levou para a vida por conta da questão, principalmente sobre educação bancária, o quanto ela era contra essa educação bancária, o quanto ela tentava mudar isso da parte dela enquanto professora, incentivando outras. Então é importante saber que aqui do Brasil a gente tem uma referência para Bell Hooks, que é uma autora excelente. Eu estava pensando ontem ainda sobre, enfim, montando a aula, sobre mulheres negras na educação aqui perto de nós. E a nossa colega, conhecida do curso, a Alicia Quinones, ela apresentou um TCC ontem, que era exatamente sobre trabalhava o pós-abolição, trabalhava o ensino ali na escola, aqui em Santa Maria, né, no Olavo Bilac. Então, ela estava pesquisando basicamente sobre quem eram as pessoas que faziam parte, os alunos dessa escola, e vendo quem eram as pessoas negras, e enfim, era basicamente algo nesse sentido. E ela apresenta no último capítulo, ela fala sobre a trajetória da Inocência, que era uma mulher negra que foi aluna da escola e depois foi professora. E ela apresentando essa trajetória, a gente consegue perceber o quanto as vivências negras aqui perto da gente também tiveram um papel bem importante na educação de outras pessoas negras. E no associativismo negro também a gente percebe isso. Em Santa Maria, a gente teve basicamente mais de 30 organizações negras, e nessas organizações tinham muitos pedidos para formar uma escola para pessoas negras poderem aprender, para os trabalhadores negros saírem mais cedo dos seus trabalhos para poder estudar à noite, para poder aprender a escrever, a ler. Enfim, eram pessoas que realmente achavam que a educação era um caminho logo após a abolição, e é um caminho até hoje, né? Então, essa parte do ensino e da educação antirracista é muito importante para a gente aprender e o quanto mulheres negras são, por assim dizer, protagonistas dessas histórias. Então, já indo aqui para o livro,
do capítulo que a gente leu. Já apresentei para vocês Mulheres, Raça e Classe, os mais importantes livros da Angela Davis. E aqui tem o sumário, e são 13 artigos desse livro, 13 capítulos, no caso, e são muito interessantes. Eu não cheguei a ler todos, eu li por cima alguns. E, enfim, a gente pode perceber que as temáticas são as mais variadas possíveis, o quanto que ela fala também de educação e libertação ali, a perspectiva das mulheres negras, que eu tinha citado ali sobre ensino. Ela fala sobre mulheres comunistas, onde ela traz uma listinha comentando, fazendo basicamente a biografia sobre cada uma dessas mulheres. Ela fala sobre as prisões, ela fala sobre racismo, sobre raça, classe. É um livro muito interessante que a gente tem que ler, tem que sempre citar também, quanto ele é importante. Então, aqui propriamente o capítulo 5, sobre o significado de emancipação para as mulheres negras. Esse artigo ele faz um compilado, basicamente um resumo, do ponto de vista histórico da escravidão e pós-abolição nos Estados Unidos, como vocês puderam perceber. E aqui tem esta citação. Assim como acontecia na época da escravidão, as mulheres negras que trabalhavam na agricultura, como meeiras, arredentárias ou assalariadas, não eram menos oprimidas do que os homens ao lado de quem labutavam o dia todo. E isso é uma impressão minha. Eu creio que o destino e vida de homens que foram escravizados, e também no pós-abolição, são muito as pessoas têm mais pesquisas sobre eles, são mais analisados, e a gente se pergunta, e as mulheres? Elas foram menos oprimidas, por isso que elas não fazem parte dessas histórias? Não, as mulheres não foram menos oprimidas, como foi dito bem ali, e nesse artigo esse capítulo acaba falando das trabalhadoras domésticas, que é o que a gente vai debater ao longo dele. Mas é um pouco disso, muitas vezes a gente fica falando dos homens escravizados, da vida deles no pós-abolição, o que aconteceu, qual era o seu trabalho. A gente esquece também que as mulheres negras fazem parte desses. E pensando também que o homem, nessa temática da escravidão e pós-abolição, que o homem negro não é universal, que existem mulheres negras fazendo parte disso também. E é isso que eu quis citar, e é isso que ela traz também no artigo ao longo dele, falando, não deixando os homens negros de lado, né, não ignorando totalmente, mas trazendo o ponto de vista das mulheres negras através de pesquisas. Ela cita vários artigos e livros que escreveram sobre. Ela trabalha com porcentagens também, para a gente ter uma ideia. Então, é um capítulo bem interessante para a gente pensar o que seria essa liberdade, essa emancipação das mulheres negras. Será que é uma liberdade, foi uma liberdade real? O que aconteceu com elas, com as suas filhas e com seu futuro ali logo após a abolição? É um artigo que eu já tinha lido e que eu gostei muito, que por isso que eu coloquei para a gente ler hoje, também porque ele não é muito grande, né? Como eu disse, final de semestre, eu sei como é a correria, então que ficaria mais fácil, não sei se todo mundo conseguiu ler, mas que ficaria fácil da gente ler hoje pelo número de páginas também, e por ser uma temática que abarca diversas questões para a gente debater. Então, o encarceramento em massa da população negra é algo que ela reforça bastante nesse capítulo, e algo que eu acho muito interessante de se debater e de se falar. Tem a citação aqui. Por meio do sistema de contratação de pessoas encarceradas, a população negra era forçada a representar os mesmos papéis que a escravidão havia lhe atribuído. Homens e mulheres eram igualmente vítimas de detenções e prisões, sob os menores pretextos, para que fossem cedidos pelas autoridades como mão de obra carcerária. E tem esse documento, assim, basicamente, isso é resumido em um documentário que eu acho ótimo, e quem não assistiu, assista logo. É um documentário que tem, acho que mais ou menos 2 horas e meia de duração, que é a 13ª Emenda, que inclusive a Angela Davis tem uma fala dela bem importante nesse documentário. É também uma aula de história, porque apresenta sobre esse encarceramento em massa, tem dados que são do passado e dados atuais, tem entrevistas com várias pessoas que são donos dessas prisões, pessoas que fazem parte dessa indústria, assim. Então é bem interessante para a gente pensar sobre encarceramento em massa, para pensar sobre abolicionismo penal. Então é algo que eu indico aí para vocês. Porque a 13ª Emenda, para quem não sabe, ela aboliu a escravidão nos Estados Unidos, mas exceto, tinha uma exceção ali no meio, que era quando fosse como punição para alguns crimes, para vários crimes, sabe?
E quem era taxado como criminoso também nessa época, logo após a abolição, eram as pessoas negras, né? Então, essa legitimação de um certo estereótipo que foi criado sobre as pessoas negras, principalmente o homem negro nesse período. Então, do homem negro que seria abusador, de outras mulheres brancas que seriam frágeis. Isso tudo era montado, era toda uma estrutura e para fazer também esse aumento prisional para que essas pessoas negras pudessem trabalhar de dentro das prisões. Então, eram os homens negros, como eu disse, em sua grande maioria, mas também tinham várias mulheres negras que eram detidas numa menor infração, assim, qualquer provocação que fizessem, eles eram presos e as sentenças eram muito longas, era durante muitos anos, ou pagar uma multa, como muitos não tinham dinheiro, não tinham condições, acabavam ficando presos, e eles eram obrigados a fazer esses trabalhos forçados para pagar. Então, com mulheres negras, acontecia que muitas vezes elas resistiam aos ataques sexuais de homens brancos, porque né, elas eram consideradas essa propriedade deles, como se elas tivessem que ceder a várias coisas, e se elas resistiam a isso, elas acabavam também sendo presas. E se resistiam, ou se davam tapa, ou se agrediam, elas acabavam encarceradas e faziam parte desse encarceramento em massa da população negra, que, enfim, é um documentário bem forte, é bem triste a gente ter contato com essa realidade, mas é interessante também porque a gente pensa como esse encarceramento ele funciona até hoje, né? Algo que ficou no passado, lá no pós-abolição nos Estados Unidos. A gente pode também fazer alguns paralelos até com o Brasil nesse sentido, né? Com a questão de quando pessoas negras são pegas, né, presas por conta de posse de alguma droga, de alguma coisa, e quando pessoas brancas são pegas com esse mesmo número de, sabe, uma grama de maconha, cocaína, alguma coisa assim, o quanto é meio que bem disparado, assim, as questões dessa quando eles são julgados de uma forma totalmente desigual. Então, a gente pode pensar isso para o Brasil, inclusive, não só para os Estados Unidos, mas esse é um documentário que foca somente lá, mas é interessante a gente ter esse contato. Enfim, ela acaba pegando em todo esse capítulo sobre as mulheres negras e o serviço doméstico. Sobre o serviço doméstico logo após ali a abolição da escravatura. Como eu comentei, ela traz um pouco desses dados para a gente ter contato, né? Então, e é interessante, eu sempre gosto, sou de humanas, mas eu gosto assim de alguns números, tem sempre algumas tabelas, algumas coisas para a gente ter realmente ideia do que significa. E nessa citação aqui, de acordo com o censo de 1890, havia 2,7 milhões de meninas e mulheres negras com idade acima dos 10 anos. Nossa, tem um barulhão que minha vizinha barbeira aqui tá saindo de carro, mas acho que dá para ouvir. Enfim, havia 2,7 milhões de meninas e mulheres negras com idade acima de 10 anos. Mais de 1 milhão delas eram trabalhadoras assalariadas, 38,7 na agricultura, 30,8 nos serviços domésticos, 15,6 em lavanderias e ínfimos 2,8 em manufaturas. Então a gente percebe, pela essa questão de números, a grande diferença. 2,7 milhões de meninas e mulheres negras. A gente percebe que mais de 1 milhão estão divididas em todos esses números. E, enfim, é algo que acaba chocando a gente. Isso lá em 1890, né? Daí, a decorrer do capítulo, ela vai mostrando essas pequenas diferenças. E quando ela comenta também que para mulheres brancas o serviço doméstico é a última opção. Então não tem. Para mulheres negras parece ser sempre a primeira, porque elas têm que ir procurar. A mãe foi doméstica, então também serei doméstica, e assim vai indo as coisas. Para as mulheres brancas, elas podiam procurar na indústria, em escritório, e ai, não tem esse emprego, vão para o trabalho doméstico. E falando assim de outras coisas, e pegando paralelo com o Brasil, a própria Djamila Ribeiro, que hoje é uma autora conhecida no Brasil e no mundo, que tem diversos livros publicados, ela também foi doméstica, teve uma fase da vida dela que ela teve que trabalhar em casas, em outras casas, e que hoje né, ela está aí com bastante fama, também com dinheiro, entre outras questões. Não, mais uma vez aqui, não estou falando de meritocracia, não é quem quer consegue. A Djamila conseguiu, então todas vão conseguir. Não é bem assim que funciona na vida da maioria de mulheres negras. Mas pensando também, me dando como exemplo, minha mãe, ela foi empregada doméstica, minha avó foi, e hoje ela teve condições de eu poder ser a primeira filha formada numa faculdade.
Então, não preciso seguir os passos dela de ser empregada doméstica necessariamente. Enquanto nessa época não tinha muita opção, não tinha muitas condições de acontecer, nem oportunidades. Minha mãe não teve uma oportunidade, por exemplo, outras mulheres negras não têm essa oportunidade de chegar a um acesso a um nível superior. Mas é importante isso, a gente sabe que a gente não tem somente uma opção quando tem condições, a gente tem outras opções, e toda mãe fica feliz quando um filho entra na universidade, quando termina, quando começa o mestrado, o doutorado, mas para mulheres negras, principalmente mulheres negras que passaram pelo serviço doméstico, eu creio que tem esse quê, um significado a mais, de que teve batalha, teve muita luta delas trabalhando em casa de família para conseguir sustentar os filhos na universidade, depois quando acaba esse ciclo é algo muito emocionante, né? Então, para minha mãe, por exemplo, é algo que ela sempre comenta, sempre fala, e é algo que me deixa bastante feliz também. Não, de certa forma, encerrar esse ciclo de saber que está honrando também tudo que ela já fez por mim, né? Durante todo esse tempo. Aqui tem outro ponto que ela trata, os abusos sexuais que as empregadas domésticas sofriam, que eu acabei citando também antes. E tem esse relato que ela traz aqui, que eu achei muito interessante, triste, né, mas interessante pra gente perceber um pouquinho disso, que algo que ela tinha, que a Lélia Gonzalez tinha falado no texto dela sobre essas mulheres domésticas e quanto elas eram alvo desses patrões que achavam que, além do trabalho dela, que ela tinha que fazer na casa, passar, limpar, cuidar dos filhos, o próprio corpo delas também era alvo deles e devia pertencer. Então, aqui tem esse trecho, abre aspas. Assim que foi empregada como cozinheira, ele se aproximou, colocou os braços em volta de mim e estava quase me beijando quando eu exigi saber o que significava aquilo e o empurrei. Eu era jovem, recém-casada, ainda não sabia o que, desde então, tem sido um peso para minha mente e meu coração, que nessa parte do país a virtude de uma mulher de cor nunca será protegida. E então, essa última parte, assim, parece um soco no estômago da gente, porque é uma certeza que ela teve, que a virtude de uma mulher negra não está protegida, ela pode ser a todo momento violada porque ela está trabalhando de uma forma justa, de uma forma honesta, e, enfim, é algo que só ressaltando. E nesse caso, essa mulher jovem, empregada, ela acabou reclamando pro marido dela, quando ela disse recém-casada, mas que não tem muitas proteções. Pode reclamar pro marido, pro pai, pro irmão, e que é uma forma, de certa forma, de se proteger, né? Reclamar para um homem, um membro, assim, uma pessoa de forma masculina, mas que não parece muita diferença, porque pode resolver para ela, mas é uma coisa muito geral. Acontecia com várias empregadas, mas a gente sabe que até hoje essas violações sobre mulheres negras no serviço doméstico ainda acontecem em alguns casos, e é isso, porque elas estão só trabalhando ali de uma forma justa, mas acabam passando por esses perrengues, por essas violações, né, que são crimes, na verdade, são não perrengues, são crimes, e que muitas vezes também tem o medo de denunciar, de quem vai acreditar que fulano abusou, que fulano acabou violando o meu espaço, se é que a patroa vai gostar disso. Então tem a questão do silêncio, né, que funciona aí. E eu já li algumas literaturas também nos Estados Unidos e no Brasil que acabam apresentando esse tipo de situação, que é bem triste. E, continuando, ela traz um livro, O Negro na Filadélfia, de 1899, da Isabel Eaton, em que ela faz um estudo real sobre serviço doméstico. Então, ela pega esses trechos, entrevistas com outras mulheres negras que são empregadas, com patroas também, e as patroas é bem naquela linha do quase da família, que preferiam, inclusive, empregadas negras. A gente pode pensar o porquê preferir empregadas negras, né? Porque parece que é uma continuação real do sistema escravista, que eu tenho uma empregada negra na minha casa, de classe média alta, então é uma continuação disso na mente daquela elite branca, né? E aqui um dado que ela traz também, que está nesse livro, que é 91% das trabalhadoras negras eram contratadas como serviçais. 91% é um número bastante alto, se a gente for pensar, para ser contratada somente para esse tipo de serviço. E que também muitas mulheres negras acabaram indo para o norte, tendo uma esperança de que seriam tratadas de uma forma melhor,
mas infelizmente não. Elas eram, nessa questão do serviço doméstico, elas eram trabalhadas de uma forma igual, assim, do que no sul dos Estados Unidos. O Sindicato de Trabalhadoras Domésticas, a autora apresenta, a Angela Davis apresenta, que é bem difícil de elas conseguirem uma certa união entre elas, porque tem toda a questão, às vezes trabalha de manhã até a noite, como vai se reunir para pensar os seus direitos, pensar diversas questões, né? Então era meio difícil delas conseguirem. E pensar que hoje a gente tem uma grande mudança no Brasil e no mundo, existem sindicatos de trabalhadoras domésticas, existem, inclusive, trabalhadoras domésticas que são empreendedoras, que conseguiram formar algumas empresas bem nesse ramo. Tem aplicativos que tu pode contratar empregadas domésticas, isso tudo são feitas por outras mulheres. Então é interessante quanto isso acaba mudando, porque é uma classe que se une para reivindicar os seus direitos. E teve várias mudanças nos últimos anos, a questão de ter carteira assinada, de ter os direitos básicos, né? E acho não lembro quando que foi, assim, não lembro, não estava tão no debate, eu não estava tão inclusa assim no debate sobre isso, mas muitas empregadas domésticas foram demitidas, né, quando tiveram que assinar carteira, alguns patrões queriam dialogar para ver como não precisar assinar, como não pagar os direitos básicos, que é algo problemático que a gente viu um debate durante esse tempo também, nos últimos anos. E algo que a Ângela traz no livro, que eu achei muito interessante, é como essas mulheres brancas, feministas, de classe média, não olhavam para o problema das trabalhadoras domésticas, porque não era algo que tocava a elas, não era algo que elas prestavam atenção, então vamos falar sobre isso. E muitas tinham a justificativa velada para explorar suas próprias empregadas. Então, o empregado trabalha dessa forma, eu não vou debater isso, não vou me posicionar. E ela conta uma historinha, está em outro artigo, que uma mulher feminista, branca, de classe média, chegou em outra mulher e perguntou, pediu para assinar uma petição para balconistas de barzinhos, assim, poderem sentar, porque elas ficavam 10 horas de pé direto. Então, vamos assinar essa petição para dar para os empregadores dela deixarem lá sentar, pelo menos, né? Indignada com toda a situação. E a outra mulher que ela pediu para assinar, perguntou quanto tempo a empregada dessa mulher branca ficava de pé, ficava trabalhando, e ela começa a citar: um horário muito grande, cerca de 8 horas que ela ficava trabalhando, mas ela podia sentar, ela podia se divertir, tinha um tempo de descanso ali. Mas e ela pergunta: tá, mas ela pode sentar quando? Quando ela tá lavando roupa, quando ela tá dobrando, quando ela tá passando, quando ela tá comendo, como que ela pode sentar? Quais são os direitos dela dentro dessa casa? E meio que dá um bug na pessoa quando é questionada sobre isso, porque é realmente questionar um privilégio de estar ali falando sobre isso, pedindo uma petição, mas para outra pessoa, né? Porque dentro da minha casa eu não pergunto sobre isso, eu não problematizo essa questão, porque está me beneficiando para o meu benefício próprio, então eu não vou estar questionando sobre isso. Então é essa questão que eu achei essa história interessante no mínimo, mas para a gente pensar um pouco sobre essas questões dessas mulheres brancas poderem justificar para explorar suas próprias empregadas, né? E tem essa historinha aí que é interessante. Então, a Angela acaba falando que depois da Segunda Guerra Mundial acontece uma mudança significativa, onde mais mulheres negras acabam trabalhando nas indústrias, acabam conseguindo esse emprego em diversas indústrias, às vezes trabalhando com salários ainda um pouco menor, ela comenta sobre, mas que é um trabalho que se considera um pouco melhor do que algumas explorações que elas viviam, porque tem uma parte que ela chama o mercado de escravas, onde as mulheres negras ficavam na rua em filas gigantes para conseguir emprego e para buscar algum trabalho, né, para elas. Muitas vezes elas trabalhavam 72 horas por semana e de manhã até a noite, direto assim, tipo, com trabalhos pesados mesmo, em casas de família. E muitas também meninas menores de idade eram trabalhando, então era bem complicada a situação. E quanto acontece essa mudança, que mulheres negras continuam ainda trabalhando como domésticas, né, até hoje, mas que depois da Segunda Guerra tem uma mudança que ela acha importante pontuar também, que a gente consegue pontuar e fazer esse paralelo para o Brasil, nos Estados Unidos e em outras questões, como eu falei, principalmente da parte de como mulheres negras conseguem chegar
dentro da academia e conseguem quebrar o ciclo que eu citei ali de mulheres que são mulheres negras sempre trabalhando como domésticas. E ali eu trouxe um livro de exemplo da Preta Rara, que não sei se alguém aqui conhece, que o nome é Eu, Empregada Doméstica. A senzala moderna é o quartinho da empregada. E é um livro que eu também não cheguei a ler ele inteiro, só vi algumas resenhas, mas ele tem entrevistas com mulheres empregadas domésticas e, enfim, fazendo um paralelo também com esse livro dos Estados Unidos, em 1899, parece ser bem parecido, porque ela faz um paralelo com as mulheres negras empregadas domésticas e também entrevistando algumas patroas. Não sei se ela chegou a colocar no livro, mas tem um artigo que ela comenta sobre isso. Então é bem interessante para a gente pensar isso aqui para o Brasil, esse livro da Preta Rara, e fica aí como indicação. Eu queria comprar ele para acabar lendo, que parece ser bem interessante. E aqui foi que eu tinha comentado, que a Liana falou ali do Covid. Eu tinha comentado também na última aula sobre essa série no Instagram, escrita pelo Leandro de Assis, pela Soulanja, ilustrado por ele. Ele escreve ele faz essas ilustrações contando basicamente historinhas sobre uma família. E, nossa, ele já fez várias, lá no Instagram vocês podem ver, ele fez várias histórias já. E essa foi uma das que eu peguei como exemplo. É bem interessante para a gente pensar essa realidade ainda presente na vida, na sociedade brasileira, principalmente de pessoas que são de classe média. E tem a Ju, que é uma das personagens que ele traz nos quadrinhos. E ela é empregada doméstica. E ela tem outras irmãs que também são empregadas domésticas. E é contando essa realidade delas, convivendo com os patrões, convivendo com todas as questões que perpassam a vida delas. E aqui, por exemplo, eu vou acabar lendo aqui esse quadrinho para vocês. Ela está trabalhando um dia e acho que ela tá, a empregada, a patroa tá com Covid, ela acaba falando: leva bebida, uns aperitivos e só. Depois volto pro meu quarto e não saio mais. E a patroa fala: você tá exagerando. E ela comenta: exagerando, você pediu pra eu ficar de quarentena contigo. O que tá rolando aqui não é a quarentena. Tem um bando de playboy na sala e sem máscara. E a patroa fica, né, tipo, ai meu Deus. E depois chega na sala e fala para os convidados dela: quem quiser mais alguma coisa, tem que ir se servir na cozinha. E o cara ali, que é um dos personagens que aparecem em outros momentos também, ele fala que é absurdo, a gente paga o salário e ainda tem que ouvir desaforo. E na outra parte ali da ilustração já tem eles rindo e o Covid ali, tipo, a figura do Covid se espalhando. Porque é isso. A patroa pediu para a empregada ficar ali um tempo de quarentena com ela, mas não estava nem aí na real para quarentena, passando vírus, convidando amigos. E essa é uma realidade, quem sabe, que acontece, que está acontecendo, porque a Covid, a pandemia ainda tá aí. Então, essa realidade das empregadas negras que ficam na casa dessas patroas e que elas não se cuidam e não querem também cuidar das empregadas. Então, é interessante para vocês poderem seguir o Leandro e ler as outras quadrinhos que ele posta. E esse filme, Histórias Cruzadas, que ele se passa na década de 60, 70, é um filme muito interessante. Tem muitas críticas quanto a ele por ter aquela questão do branco, salvador, enfim, eu fui ver essas críticas há pouco tempo até, que realmente é uma mulher branca que incentiva e que vai atrás dela, enfim. Mas para mim é um filme que eu gostei bastante quando assisti na primeira vez, acho que foi no ensino médio, e quem quiser também fica a dica aí. Tem a cena icônica que eu me mato rindo toda vez que eu assisto, que é quando uma das empregadas leva uma torta de cocô para a patroa. E é muito interessante, é muito engraçada essa cena. E nesse filme, a gente percebe toda a vida das empregadas, assim, né, nesse contexto, quando elas vão para. Quando elas têm que sair, por exemplo, para ir no banheiro que fica lá fora no momento que está chovendo. Então tem que sair, se encharcar na chuva, porque não pode compartilhar o mesmo banheiro. A gente percebe a filha de uma das protagonistas, que é uma criança, mas que também tem que trabalhar como doméstica. Então aparece ela ali, criança, se arrumando, colocando o uniforme de empregada, para ir pegar um ônibus e ir até o centro e trabalhar na casa de família. E, enfim, tem todas essas histórias que apresentam também a história de outras, de mulheres brancas, e vai tudo se entrecruzando mesmo. E é bem interessante, apresenta um contexto diferente, né, dos Estados Unidos,
Mas é interessante pra gente pensar algumas coisas. Tem esse problema do branco salvador, mas como eu disse, é algo que, se tirando isso, se torna um filme bem interessante e engraçado. Eu adoro esse filme. E eu trouxe também aqui, estou quase encerrando, o movimento Black Lives Matter, que aí esqueci de colocar outro T, que é um movimento que foi criado por mulheres negras nos Estados. São 3 mulheres negras que protagonizaram esse movimento, que é para simplesmente pedir que vidas negras importam. Era simplesmente por isso, e se tornou um movimento muito maior, que vai às ruas, que pede o fim do genocídio da população, da juventude negra, de homens e de mulheres negras. Então é pensar que foram 3 mulheres negras que começaram esse movimento, sabe? Elas pegaram essa responsabilidade para si. Enfim, tem site, é um movimento bem importante nos Estados Unidos e que se espalhou em diversas partes do mundo. E eles não, a gente conhece mais e vê mais sobre esse movimento quando acontece, infelizmente, alguma morte, né, que sai na mídia, a gente vê algum desses protestos, mas esse movimento ele funciona durante grande parte do ano, fazendo vários projetos, inclusive com a população, com a juventude negra do lugar. E eu estava vendo algumas fotos de alguns protestos e realmente as mulheres negras elas protagonizam essa luta, esses movimentos, porque é a morte, é o genocídio que perpassa realmente por mais homens negros, mas que, enfim, são esses homens negros que são filhos delas, que são pais, que são irmãos, sobrinhos, fazem parte da família, então não é dividir um movimento, né? Porque são só homens negros, só não, né? A maioria de homens negros mortos que vai ficar dividido, não. Mulheres negras também se aliam a esse movimento, tanto que criaram esse durante esses anos, e acho que foi em 2013 a primeira vez que esse movimento foi à rua, mas que é importante também falar dessas mulheres negras protagonizando, e é interessante a gente perceber isso. E aqui, encerrando já essa parte, agora a gente vai para o debate, eu queria trazer algo que me deixou bastante feliz, que acho que foi antes de ontem, eu vi essa imagem da Madalena Gordiano, que a gente comentou na semana passada, que ela viveu durante 38 anos em situação análoga à escravidão, numa casa em Minas Gerais, numa casa de pessoas brancas, ricas, e essa imagem dela ali, vestida, maquiada, com roupa, assim, com cabelo bem feliz, sorrindo, me deixou muito feliz mesmo, porque, enfim, é uma mudança. E sabe que é uma mudança no exterior, né, que talvez não signifique tanta coisa, porque os abusos psicológicos que ela sofreu foram bem maiores, foram bem grandes, mas é algo que dá uma pontinha de esperança também pra gente, de ver essa mudança ali na outra foto que vocês podem ver. Foi logo quando ela foi liberta desse regime que realmente era análogo à escravidão. Ela vivia presa, não tinha. Ela foi casada com um tio, acho, do cara aqui, do patrão, né, dela, do pessoa que escravizou ela, para eles conseguirem ficar com o dinheiro dele. Ela recebia R$ 200. E só descobriram ela quando ela conseguiu escrever um recadinho para vizinhos pedindo dinheiro, pedindo sabonete para ela tomar banho, pedindo realmente coisas básicas. Então, quando foram descobrir quando ela vivia nessa situação, e foi algo que chocou, eu acho que a primeira vez que eu vi foi reportagem no Fantástico, que chocou o Brasil inteiro, por saber da situação dela, de como ela vivia, sem contato com familiares, e ela não era uma empregada doméstica, ela era escravizada naquele lugar. Então é uma situação muito triste, mas que hoje ela pode sorrir, de certa forma, porque ela foi liberta disso e está recebendo ajuda. Eu estava lendo até sobre ela está recebendo ajuda da família, ajuda psicológica também, para passar por tudo isso, porque 38 anos é muito tempo. A vida dela praticamente foi perdida nesse lugar, né, nessa situação. Mas enfim, é um pouquinho de esperança para mim me dá, pelo menos, sabe? Ver esse sorriso dela, ver ela dessa forma. E assim, eu quero terminar com um poema da Maya Angelou, que é outra escritora que escreve poema, escreve alguns livros, autobiografia também tem dela, que ela é maravilhosa, dos Estados Unidos. E ela escreveu esse poema, Ainda Assim Eu Me Levanto. Eu vou acabar lendo esses trechos aí. Não tá ele completo, indico para vocês procurarem ele completo na internet. Abre aspas. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar.
Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto em direção ao novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem, e ali eu tive a liberdade de colocar e da mulher escravizada. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Fecha aspas. Então esse é um poema que mexe bastante comigo. Eu fico extremamente emocionada, assim, ao ler, ao reler ele, na verdade, porque é realmente a história de muitas mulheres negras que já faleceram, já foram, mas mulheres negras que vivem até hoje, que tiveram em infâncias, adolescência, sua juventude, muitas vezes com bastante dificuldade, mas que conseguem se levantar por diversas questões para cuidar do próprio, cuidar da família. E, enfim, é isso que a gente pôde aprender, eu acho. Espero conseguir passar para vocês nessas 2 aulas um pouquinho, né? Porque, como eu disse, não tem como esgotar todo o assunto, esgotar toda a bibliografia sobre a temática, e por isso mesmo eu trouxe as indicações, mas para mostrar também sobre essas mulheres negras, que não são só tristeza, não são só suas dores, mas que também são histórias bonitas, histórias intelectuais, histórias de mulheres fortes, que não precisam ser só fortes, também podem demonstrar suas fraquezas, mas mulheres que acabam se levantando. E, enfim, esse poema da Maya Angelou, eu acho que acaba resumindo tudo isso. E eu acho que finalizo por aqui. Obrigada.